Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo às terças-feiras em que buscamos a evolução do espírito à luz do Consolador. E ao pensarmos na evolução do espírito, nós sabemos que o caminho a ser seguido, o caminho a ser buscado, a ser palmilhado são os ensinamentos de Jesus, a exemplificação de Jesus e, portanto, vamos ver uma página do livro Mundo Regenerado, em que a Joana de Ângeles vai nos falar sobre João. João o Evangelista, não João o Batista, o precursor imediato do Cristo. João o Evangelista, aquele jovenzinho. E ela vai nos descrever situações de João, né, trazendo até outras experiências que João teve junto a nós, reencarnado, né? Mais uma experiência, pelo menos, ela vai nos trazer. E qual o objetivo de vermos esta página? Percebermos que esses exemplos que nós tivemos ao tempo de Jesus e que retornaram, têm retornado e continuarão retornando junto a nós para nos ajudar nesse processo evolutivo, é importante que nos familiarizemos com essas situações, porque sentindo mais próximo a nós, e de que forma? Conhecendo melhor, nós vamos nos inspirar mais, nós vamos nos sentir mais amparados, mais assistidos. Aquele ensinamento de Jesus aos seus discípulos, que eles não andariam pelo mundo sem que os fios de suas cabeças estivessem contados, denota ali o amor de Jesus acompanhando todo aquele que buscar o bem, né? Ele falou para os discípulos, e isso se estende a todos aqueles que viriam a se fazer e se fizeram seus discípulos, e os que hão de se fazer seus discípulos, seus verdadeiros seguidores. E então, é importante que entendamos isso, porque se nos sentirmos amparados por Deus, se entendermos a providência divina como um amparo, não um amparo que nos liberta das situações, dos desafios pelos quais devemos passar, ou até pelas situações que temos criado, mas um Pai, uma providência divina, providência, Allan Kardec, na Gênese, fala que a providência divina é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Então, essa solicitude de Deus tem que ser muito forte em nós. E nessa busca, então, desse processo de evolução do espírito nessa escalada evolutiva, vamos buscar o capítulo 12 do livro, como foi dito, Mundo Regenerado, em que logo na capa nós temos: mesmo quando há nuvens, brilha o sol que aguarda passarem as sombras de toda espécie. Então, o capítulo 12 é a sombra de João Evangelista. Então, vamos lá. Trata-se do mais jovem discípulo de Jesus, esse notável filho da zelosa Salomé e do tranquilo Zebedeu. Salomé, que era um nome comum ali na época, não tem absolutamente nada a ver com aquela situação do João Batista, da decapitação, né? Então, a mãe de João, de João Evangelista era Salomé e o pai Zebedeu. Então, só como uma referência, João era irmão de Tiago. Então, eram dois irmãos, filhos de Salomé e Zebedeu. Nascido em Betsaida, que significa casa de pesca, onde residiam muitos homens do mar da Galileia, aproximadamente no ano 10 depois do Cristo, ofereceu à existência a mensagem de Jesus
a quem conheceu ainda muito jovem. Ele era bem jovem. Ao lado de seu irmão Tiago, acompanhou o Rabi Nazareno desde quando chamado até o momento da cruz e prosseguiu fiel no mistério, sofrendo perseguições e desencarnou em Éfeso, Turquia. Então, por quê? Porque ele recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria, né? Então, Maria tinha nele um apoio, ao mesmo tempo, ele estava ali cuidando de Maria. E eles se mudam ali para Éfeso. É claro que ela permaneceu em Éfeso, atendendo ali aquelas multidões que vinham de todos os cantos para saberem de Jesus, e ele ia e vinha, né? Porque ele teve uma missão para lá e para cá, mas sempre retornando e cuidando ali de Maria. Então, ao lado de seu irmão, Tiago acompanhou o Rabi Nazareno desde quando chamado até o momento da cruz e prosseguiu fiel no mistério, sofrendo perseguições e desencarnou em Éfeso, Turquia. Eu vou retomar o parágrafo anterior para nós compreendermos melhor uma colocação que foi feita. Retomando então, nascido em Betsaida, onde residiam muitos homens do mar da Galileia, aproximadamente no ano 10 depois do Cristo, ofereceu à existência a mensagem de Jesus. Então, é interessante, 10 depois do Cristo, ele começou a se entregar a Jesus, né? Então, foi o momento, esse 10 depois do Cristo, foi o momento em que ele se liga ali a Jesus, né? Então, foi só para esclarecer. Agora, retornando então. A ele, Jesus entregou a sua mãe antes da morte no Calvário, tornando-a genitora da humanidade, e dele fez o filho, embora nascido em outra carne, outro clã. Após a ressurreição sublime do Divino Amigo, não tergiversou um momento, sendo-lhe fiel e amado em toda parte, especialmente em Éfeso. Então, aquele jovem corajoso, porque foi o único que ficou aos pés da cruz, ao lado de Maria, justamente por esse destemor da juventude, coisa que os outros já tinham os entraves naturais, até por terem família, tudo mais, não é? Não eram tão destemidos quanto ele. E ele continua, né, sendo fiel e amado em toda parte, especialmente em Éfeso, onde passou a residir por longos anos, interrompidos pelo período em que esteve exilado na ilha grega de Patmos, por imposição do imperador Domiciano, cruel perseguidor de Jesus e dos seus discípulos. Então, ele esteve por muito tempo exilado na ilha de Patmos. Mais tarde, no período de Nerva, imperador já idoso e mais gentil, foi libertado e voltou à sua igreja em Éfeso. Nós já comentamos que igreja era o termo usado na época para essa reunião de cristãos, né? Então, por onde Paulo de Tarso passava, ele fundava um núcleo e deixava ali alguém que conhecia os ensinamentos de Jesus e que desenvolvia os trabalhos de levar os ensinamentos de Jesus. Então, formavam-se esses núcleos cristãos que se chamavam igreja. A acepção, o significado, né, de igreja é uma reunião de pessoas. Então, ele voltou à sua igreja em Éfeso. Eu estou colocando isso para que não entendamos que seja uma igreja católica ou uma igreja protestante, porque Jesus não deixou nenhuma religião, né? Então,
a sua igreja em Éfeso, tornando a cidade um dos mais respeitados centros da doutrina libertadora. A sua doçura era cativante. E os seus exemplos recordavam Rabi Amado, que procurava imitar com absoluta fidelidade. Ele participou dos momentos gloriosos da mensagem. Realmente, João, ele era um espírito muito, muito especial. Muito, muito. Tanto que em toda a sua trajetória junto de Jesus, não há uma referência de uma situação de fraqueza que ele tenha vivido, de um equívoco, né? Então, a sua doçura era cativante, e os seus exemplos recordavam Rabi Amado, que procurava imitar com absoluta fidelidade. Ele participou dos momentos gloriosos da mensagem, na transfiguração no Tabor. Ele estava acompanhado pelo seu irmão Tiago e por Simão Pedro, na pesca milagrosa, assim como na multiplicação dos pães e dos peixes, como também na inesquecível Via Crucis. Então, ele estava sempre ao lado de Jesus. Foram 12 discípulos, né? Assim, mais ligados àqueles que Jesus trouxe para bem perto. Mas é claro que os outros tinham seus afazeres, não estavam o tempo todo com Jesus. Mas Pedro, João e Tiago, que é o irmão de João, né? Jesus sempre chamava. Então, estavam sempre juntos. Então, participaram ali, né? Da transfiguração do Tabor, coisas maravilhosas que não dá para falarmos agora para seguirmos aqui o tema. Convivera com ele após a luminosa ressurreição e tornou-se carta viva do Evangelho. Jamais deixaria de exemplificá-lo, de vivê-lo. No seu íntimo, clareado pelo amor, pairava, porém, uma sombra, que se iluminava pouco e pouco, até atingir o self. Aqui são os termos junguianos, né? Porque a Joana de Ângeles, ela faz muito esse estudo desse mergulho no íntimo, né? Buscando o nosso lado sombra, para atingirmos o self, à luz da doutrina, né? Então, no seu íntimo, clareado pelo amor, pairava, porém, uma sombra, que se iluminava a pouco e pouco, até atingir o self coletivo e diluir o seu ego de tal forma que a ponte dual fez-se por intermédio do amor. Sua sede de Jesus era tal que sempre se atirava à abnegação de modo a viver o amigo, tornando-se o espelho que o refletisse em todos os atos. Apesar desse devotamento e consciência do que deveria fazer para ser feliz, havia inquietação defluente do que considerava a sua inferioridade espiritual. Havendo conseguido fruir uma larga existência física, sendo a última testemunha da presença, todos desejavam vê-lo, tocá-lo, ouvir-lhe as narrativas. Fiel à promessa de ser o filho da Senhora, a partir daquele momento no Calvário, foi buscá-la em Nazaré, na casa de parentes, e a trouxe para o seu carinho em Éfeso, onde realmente se tornou a mãe da humanidade sofredora. Se nós não temos a participação de Maria de uma forma efetiva durante a existência de Jesus aqui junto a nós, foi porque ela abraçou a missão, e assim devia ser, de mãe de Jesus, né? Então ela foi mãe enquanto ele aqui esteve, né? Mas um trabalho propriamente dito, abraçando a causa do filho, realmente ela desenvolve após a partida dele, com esse convite, com esse chamamento, né? Esse direcionamento já combinado aos pés de Jesus na cruz, e vão para Éfeso, e lá ela se torna
a mãe da humanidade. Ali nós temos, né, Maria, nossa Mãe Santíssima, porque ela ficou ali até envelhecer, até desencarnar, levando todos os ensinamentos de Jesus. E muitos buscavam o reconforto das suas palavras, o reconforto das bênçãos, das curas, do acolhimento que recebiam ali nessa igreja de Éfesos, na Turquia, em que ainda há as ruínas. Então, fiel à promessa de ser o filho da Senhora, a partir daquele momento do Calvário, foi buscá-la em Nazaré, na casa de parentes, e trouxe para o carinho em Éfeso, para o seu carinho em Éfeso, onde realmente se tornou a mãe da humanidade sofredora. Todos que passavam pela região e tinham notícias daquela mulher extraordinária, buscavam-na para ter notícias do filho, deixar-se abrasar pela sua ternura e levar o seu exemplo a outras mães. Enquanto se encontrava na igrejinha na cidade, no promontório, porque fica assim acima, né? Essa casa de Maria e João fica no alto. Então, enquanto se encontrava na igrejinha, na cidade, no promontório em que residia, ela abençoava os transeuntes, amparava os enfermos, narrava os acontecimentos da sublime existência do menino. Acompanhou-a com ternura filial até o momento em que desencarnou. Um pouco antes, acolheu a arrependida Maria de Madalena. A Maria de Madalena foi buscar a Maria, né? Nos seus últimos, ela chegou lá já tão adoentada, porque ela estava com a lepra, né? Então ela chega nos últimos momentos e é acolhida por Maria e João. João chega de uma das suas peregrinações a tempo de estar ali com a Maria de Magdala também. Então, um pouco antes, acolheu a arrependida Maria de Magdala nos seus últimos momentos físicos, devorada pelas febres e a hanseníase. No íntimo, desejava viver o holocausto, a fim de igualar-se-lhe. Então, era uma busca da identidade para se aproximar demais de Jesus. Ele tinha isso como um foco, o João. Tal era o amor que ele tinha por Jesus. Quando escreveu as cartas aos discípulos, e especialmente o Apocalipse, porque se procurarmos ali no Novo Testamento, nós vemos as cartas, são as epístolas de João. Epístola quer dizer cartas, e ele escrevia, porque como era a forma dos discípulos que estavam um aqui, outro lá, todos ali nas suas missões santificantes de levar os ensinamentos de Jesus, e eles se dispersavam, cada um para os seus pontos, e se encontrando ali oportunamente. Mas como eles se falavam? Por cartas, era o único meio da época. Então, são as epístolas e epístolas que eles escreviam. E aqui está escrito, está dizendo que quando escreveu as cartas aos discípulos, e especialmente o Apocalipse, porque o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, a Bíblia começa com a Gênesis, né? Que é o Velho Testamento, e termina no Novo Testamento, cujo último livro é o Apocalipse, que foi escrito por João no exílio na ilha de Patmos. Então, quando escreveu as cartas aos discípulos, e especialmente o Apocalipse, iluminou a sombra com as narrativas em grande parte da obra, em razão dos conflitos humanos que remanesciam na conduta desde o berço no lar humilde onde nascera. A sombra
não conseguiu em momento algum turvar-lhe o discernimento e o carinho pelo amado benfeitor, cuja ausência impunha-lhe lágrimas de justa saudade, embora a comunhão psíquica mantida. Então, mesmo com a comunhão psíquica mantida, porque todo o Apocalipse foi tudo inspirado por Jesus, né? Então, ele tinha esse canal com Jesus, mas mesmo assim, ele tinha muita saudade. Era tão grande a sua afeição e entrega que o Senhor vaticinou que o martírio não eliminaria conforme aconteceu. Foi o único discípulo que teve morte natural mediante o longo desgaste normal dos órgãos. Há uma referência. No último evangelho, João é o último dos evangelhos, são 4 evangelhos. João é o último evangelista, né? E ele fala de quando Pedro pergunta sobre este, porque João passa ali perto deles, e este? E Jesus fala de João de uma forma diferente. Esse ficará até os fins dos tempos, algo assim, né? Mais ou menos nesse sentido, dizendo que ninguém entendeu na hora, né? Mas depois, porque todos morreram de forma trágica, né? Por, por amor a Jesus, né? Tiveram ali prisões, mortes trágicas, assim como Jesus, não é? Mas João foi diferente. João morreu idoso. Ele teve uma trajetória diferente, mas já era previsto, era já para ser assim. Então, foi o único discípulo que teve morte natural mediante longo desgaste normal dos órgãos. Ao analisar as dificuldades humanas no processo da evolução, Allan Kardec refere-se às más inclinações que são heranças das existências transatas, que são existências passadas, muito bem representando a sombra junguiana. Então, todos nós trazemos o nosso lado sombra, que são as experiências vivenciadas. E esse lado tem que ir sendo diluído, para que entre em harmonia com o ego, né? Para que se sobressaia o self. É mais ou menos isso ali, é um campo meio difícil, né? Mas é a filosofia junguiana. O trabalho de educação moral dá-se através da mente saudável, de modo a diluir a ignorância e o primarismo, até manter o discernimento edificante e dourar-se, isto é, desaparecer a treva e fazer-se brilhante. Né? Então, esse é o caminho, tornar-se brilhante. Todos nós chegaremos a isso, por isso Jesus afirmou: vós sois deuses, porque a nossa natureza é divina e todos palmilharemos este caminho ascensional. Essas más inclinações perturbadoras são as heranças dos instintos predominantes e resultado do processo da evolução antropológica, cujas experiências em contínua transformação terminam por manter somente os instintos básicos: dormir, comer e reproduzir-se. Bem mais tarde, quando transcorridos 11 séculos, na personalidade do Santo de Assis. Então, olha, nós estamos vendo aqui a Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, como médium psicógrafo, nos afirmar que 11 séculos depois, porque foi em 1200 e alguma coisa, né, que volta à Terra, né, o João como Francisco de Assis. E não foi só através do Divaldo que nós temos essa referência. O Chico Xavier também afirma que que Francisco de Assis seria uma reencarnação de João, o Evangelista, né? O Evangelista, o jovenzinho.
Então, bem mais tarde, quando transcorridos 11 séculos na personalidade do Santo de Assis, João atingiu o clímax como cantor das estrelas, vivendo os dias gloriosos da Galileia e suas regiões que constituíam a sonhador Israel do Deus único. Tende ânimo, continua Joana de Ângeles, e não se turbe o vosso coração, nos trazendo palavras de Jesus, para que a sombra perturbadora não abra espaço à verdade e ao amor, confirmando que sois filhos da luz, recomendou Jesus. No predomínio da sombra, há muitos desafios a vencer, graças aos quais a vitória íntima faz-se mais expressiva e ansiada por todos os viandantes da evolução. Eis porque enunciou Jesus a respeito da dedicação dos seus discípulos, quando se refere àqueles que forem fiéis até o fim, não sucumbindo às tentações com devotamento, à vigilância e à oração. Até hoje, as lembranças do apostolado do Filho do Trovão, como denominara Jesus e ao seu irmão Tiago, admoestando-os docemente, após a explosão do temperamento, permanecem convidando todos ao mesmo ministério de amor e autodoação. Então, os filhos do trovão, porque eles eram dois jovens, né, valorosos, impulsivos, e Jesus os chama de filho do trovão, alertando ali, alertando-os docemente, né, sobre a explosão do temperamento que eles deveriam ter ali nos momentos naturais, não é? Então, a jornada de sublimação é larga e difícil, o que equivale a dizer, exige o empenho de todas as forças para a superação dos impositivos materiais. E o modesto pescador tomou das redes luminosas e alcançou a humanidade quase toda. A humanidade quase toda, porque esse pescador, né, que é o João, convidado por Jesus, tão jovenzinho, que abraçou essa tarefa tão ardentemente, tão ardorosamente, e retornou como o Santo de Assis, trazendo grandes modificações ao catolicismo, que se deixava levar ali por tantos equívocos, né, no decorrer dos anos ali, e ele veio para tentar, de alguma forma, colocar as coisas nos eixos, né? Mas muito do que ele deixou foi ali suplantado, né, pela ambição. Então, não houve uma recepção como deveria ter acontecido, né? Ele veio para ajudar, mas não foi bem assim. O resultado não foi o que seria o ideal. Mas ele está de volta, né? A equipe de Francisco de Assis já tem retornado e chegará um momento em que ele estará entre nós. Então, por isso que esse livro chama-se O Mundo Regenerado, já nos trazendo essas situações que vivenciaremos nesse trânsito, né? Nesse andar da carruagem, nessa transição que vai se efetivando e não tenhamos dúvida de que está se efetivando, porque a separação do joio do trigo está se dando. Então, evidentemente que quando Jesus determinar que terminou o tempo ainda das crueldades, das oportunidades de espíritos mais endurecidos aqui estarem, essas portas vão se fechando e haverá uma renovação do padrão vibratório, né, de todos aqui encarnados. Então,
é entendermos, é confiarmos e a proposta é nos aproximarmos. Quando que alguém nos toca? Quando nós conhecemos mais profundamente alguém. Às vezes podemos saber de alguém que tem um coração muito bom, né, que faz muitas coisas boas, mas é um estranho. Quanto que você pode se exemplificar, quando você, vendo aqueles exemplos que nos incentivam a determinadas ações, né? Quando? Quando você começa a conhecer melhor. Então é preciso que nós nos familiarizemos com Jesus e com a sua família, digamos assim, aqueles espíritos que vieram junto dele, que continuam vindo e que virão, que vão nos trazendo esse conforto, esses grandes exemplos. Meditações, sempre focando a evolução do espírito e não nos descuidemos, porque não estamos em férias. Há um propósito para cada um de nós. E são missões, missões que recebemos. Às vezes nós temos a, a falsa ideia de que missão é algo maior. A missão, muitas vezes, está ali na maternidade, na paternidade, né? Então estejamos atentos às nossas missões. Que fiquemos em paz.